Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Leremos do versos 18 a 25. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 25. Todos acharam? Amém. Verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Até aqui, vamos fazer uma breve oração. Pai gracioso, eterno e santo, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos por estarmos, Deus, em santa comunhão, meditando acerca das tuas coisas, e agradecemos pela tua instrução, Senhor. Muito obrigado, porque ela é fonte de vida para nós e de segurança. O seu evangelho, ele é rocha, o Senhor Jesus Cristo é a nossa rocha. Muito obrigado, Deus. Nesse momento, Deus, mais uma vez, eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E eu rogo a Ti, Deus, eu clamo a Ti que envie Teu Santo Espírito, Senhor, para que nos ilumine a entender esta palavra revelada. Senhor, que somente o Teu Espírito Santo fale aqui agora, Deus. Que nada saia dos meus lábios que não seja, Deus, ministrado pelo Teu Espírito Santo. Eu clamo ao Senhor, Deus. Que nada saia dos meus lábios que não for ministrado pelo Teu Santo Espírito com a Sua expressa autorização, ó Deus. Repreenda qualquer palavra, Deus, que não proceda do Senhor, que nem saia dos meus lábios, mas somente aquilo, Deus, que for ministrado pelo Teu Santo Espírito. Que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o libertador da maldição. Note que era muito difícil para as pessoas no início da igreja, isso provavelmente é a questão lógica da coisa. Seria muito difícil para as pessoas no início da igreja entenderem por que os cristãos adotavam uma cruz como um símbolo de vitória. A cruz, ela representava a morte. A cruz, ela representava a pena capital. Era uma pena de morte duríssima, extremamente cruel. A história registra que mais de 200 mil pessoas foram crucificadas, foram condenadas à cruz pelo Império Romano. Era uma das penas de morte mais cruéis que existia. A pessoa, ela era pendurada ali e ficava ali até morrer. E ali ela sofria agonizando, né? Pendurada lá, erguida lá para cima e tudo mais, com os braços nessa posição aqui, os nervos enrijeciam, né? E ela ficava ali, exposta a tempo, a aves, a muitas coisas que acontecia ali. E era uma dor profunda. E somente os piores criminosos é que eram condenados à morte. Cristo, ele foi crucificado de uma forma ainda mais cruel, porque os demais, em geral, nós não temos
eu não posso afirmar que outras pessoas que foram crucificadas, mulheres eram crucificadas também. E eu não posso dizer que outras pessoas que foram crucificadas foram perfuradas para ser crucificado, né? Mas em geral, isso eu posso afirmar pela questão histórica, em geral eles eram amarrados na cruz, tá? Mas Cristo, ele foi perfurado e pregado na cruz. Então a sua dor ainda se aumentou de forma extrema, tá? E era muito difícil. Então, se nós pensarmos nisso na igreja no primeiro século, e as pessoas de fora que estavam acompanhando todas aquelas coisas e sabiam, eles tinham uma consciência maior do que era a morte de cruz do que nós. Hoje nós sabemos isso historicamente, né? Eles viam ali com frequência pessoas agonizando lá, eles iam assistir e passava ali, às vezes ficava lá dias lá. E aí, então, eles estavam habituados a ver aquilo, eles sabiam que era algo cruel aquilo, algo muito doloroso para o ser humano. Porque a cruz foi escolhida como símbolo principal do cristianismo. Eles não conseguiam entender. Isso era uma verdadeira loucura. E o apóstolo Paulo, então, ele fala, não, para nós, aprova nós pregarmos a loucura da cruz, né? É uma loucura, porque na cruz, irmãos, termina o pecado. Na cruz termina o crime. O crime termina na cruz. Somente os piores criminosos iam para a cruz. O crime termina na cruz. O delito acaba na cruz. A maldição termina na cruz. E Cristo, ele se fez tudo isso como se fosse um criminoso, como se alguém tivesse cometido delitos. Um pecador. Cristo nunca pecou. E ele foi cravado na cruz, e a maldição que estava sobre nós foi cravada na cruz. Este é o maior símbolo de vitória, porque nós não devemos mais nada, porque tudo na cruz foi pago por nós. É por isso que ao seguirmos a nossa vida, nós servimos a Deus por gratidão, como nós sempre falamos. E quando pecamos, nós fazemos questão de pedirmos perdão, de sermos penitentes, falamos, Senhor, perdão. Nós não estamos presos de uma forma, porque se nós não fizermos isso, nós vamos para o inferno. Nós fazemos isso voluntariamente. Nós seguimos a Cristo voluntariamente por gratidão. Nós queremos fazer isso. Nós queremos ser cristãos, tá? E agradecemos por Ele ter feito isso conosco. Então, quando erramos, nós realmente pedimos perdão a Deus, mas nós temos a nossa consciência, o Espírito testifica com o nosso Espírito, né? Como lemos agora há pouco lá em Romanos 8,16, que somos filhos de Deus porque a nossa maldição, a maldição que pairava sobre nós ficou lá. E seja qual for o pecado ou os pecados que nós cometemos, foi pago ali por Ele. Então, nós procuramos ter uma vida santa diante de Deus, em gratidão, porque Ele de fato pagou de forma dolorosa os nossos pecados. Então, a cruz, irmãos, ela resulta, tá, no fim, ou seja, na punição de todo pecado que nos separariam de Deus e da vida eterna no seu paraíso de glória, ou seja, nós seríamos condenados eternamente. Bem, sendo a cruz um símbolo do cristianismo e as pessoas do primeiro século, as pessoas de fora da igreja não entendiam como que esse símbolo pode ser, como que alguém usaria um símbolo que é sinal de maldição, né? Eles não entendiam isso, isso é loucura demais. E eles não entendiam isso, mas o que isso tem a ver, o fato deles não entenderem perfeitamente o que significava usar uma cruz, o que isso tem a ver com a nossa vida de hoje? A primeira coisa é que a cruz é uma definição de vida para nós. Veja aqui o verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Isso aqui tem muito a ver com a nossa vida hoje, na nossa sociedade hoje. Embora possamos entender que aquelas pessoas de fora da igreja, não entendiam como um grupo pode escolher a cruz como seu símbolo.
Os de hoje, talvez eles possam entender, os de fora, estou me referindo aos de fora, talvez eles possam entender por que escolheram a cruz. Ah, porque Cristo morreu na cruz, então eles são seguidores de Cristo, eles usam a cruz. Talvez eles entendam isso. Mas a pregação da cruz e do Cristo crucificado continua sendo loucura para os de fora. E é fácil perceber isso. Olha, em geral, né, nós não podemos generalizar, mas para muitas pessoas, um homem hétero não usufruir da sua vida tendo muitas mulheres, na nossa sociedade atual isso é loucura. Alguém que está passando na rua, o outro deixa cair um iPhone do último tipo, ou um dinheiro, alguma coisa, e a pessoa não pegar e falar que sorte que eu achei isso aqui, para muitos isso é loucura. Seria loucura devolver para o outro. Para muita gente isso é loucura. Para muitas pessoas, ficar congregando numa igreja, procurando ter uma vida santa, procurar conviver com os irmãos em santa comunhão, isso é loucura. Nós poderíamos estar fazendo muitas outras coisas e usufruindo de uma vida. Nós estamos numa época em que tudo é liberado, praticamente tudo. Existem leis, né? Mas há muitos elementos morais que até pouco tempo atrás eram proibidos, hoje é liberado e aceitável na sociedade. Então, é uma loucura nós nos privarmos de muitas coisas para não ferirmos a Deus com os nossos pecados. Isso para o mundo é loucura. Então a pregação do mundo é loucura. Muitas vezes não usar métodos ilícitos para enriquecer, muitas vezes é loucura para os de fora. Então nós vemos que essa loucura, ela passa pelo pensamento do mundo. Verso 19, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ou seja, o meu povo será diferente no seu conceito moral, da forma que ele pensa, que ele age, que ele vive, das pessoas do mundo. Mais profundamente, se formos ver mais profundamente ainda teologicamente, foi por isso que Deus proibiu o consumo por parte dos judeus dos animais impuros, para mostrar que o povo dele era puro e os de fora eram impuros. E aqui nós vemos então a partir do verso 19, onde está o sábio, verso 20, onde o escriba, onde o inquiridor desse século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E ele vai dizer aqui, o sábio deste mundo, ele vai prevalecer aonde? Em quê? E o escriba, aquele que conhece a ferro e fogo a escritura, mas se ele não tem a loucura da pregação, a loucura da cruz viva no coração dele. É como aquele hino, né? Eu sempre cantarei essa mensagem da cruz, né? Até morrer eu a vou proclamar, porque um dia em lugar de uma cruz, a coroa o Senhor me dará. A cruz era para nós. Era para nós a cruz. Então, nós vemos que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu, verso 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, a sabedoria dos homens impede de ver o próprio Deus, de ver a sabedoria de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E depois vai dizer aqui, ó, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Irmãos, pessoas que se aproximam de Deus buscando sinais, instituições, igrejas que precisam manifestar sinais para que as pessoas creem, essas pessoas estão na sabedoria do mundo, elas estão na falsa religião, porque os judeus, aqui vai falar dos religiosos, eles querem sinais, se não tiver sinais, eles não seguem. E os gregos querem sabedoria, eles querem fundamento filosófico para todas essas coisas, senão também eles não seguem. Mas o verso 23 vai dizer, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para a falsa religião e loucura para os gentios. A falsa religião, eles vão falar, por que eu vou numa igreja onde não acontece milagre lá na hora do culto? O que eu vou ganhar com isso? Eles não entendem.
E os de fora, eles também não conseguem entender filosoficamente a grandeza de Deus. Mas o verso 24 vai dizer: mas para os que foram chamados, mas aqueles que Deus chamou para a sua comunhão, tanto judeus como gregos, ele vai abrir os olhos dessas pessoas, operar a fé nessas pessoas através da pregação de Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, o que nós pregamos é Cristo crucificado. E isso vai causar escândalos, tanto para a falsa religião, que vão nos ver como uma espécie de legalistas ou de ETs, né? E também para o mundo. Mas, para nós, o poder e a sabedoria de Deus. Bem, todas as coisas que nós precisamos na nossa vida, tudo aquilo estava preso na maldição que nos oprimia e ela foi cravada na cruz. O pecado que nos condenava foi lavado pelo sangue da cruz. A vida espiritual, ela foi representada em nós na coroa de Cristo na cruz, uma coroa de espinho. E agora ele nos dará uma coroa de verdade. A verdade, a novidade de vida nos é dada através da vitória de Cristo na cruz, onde ele venceu o pecado. E o perdão que nós precisamos foi nos dado através das palavras de Cristo na cruz, quando ele disse: está consumado, quando ele derramou o seu sangue puro. A cruz, ela tem muito significado para nós. Agora, a sabedoria humana e a falsa religião, elas vão ter dificuldade de entender isso. Por quê? Porque elas estão sujeitas ao que o pecado a sujeitou, ou seja, a vaidade. Existe uma pequena ilustração que uma raposa estava com fome. Eu vou contar duas ilustrações para que nós possamos ver com talvez mais clareza a grandeza do que Deus fez por nós, né? Conta-se que uma raposa, uma ilustração, claro, né? Uma raposa estava com fome e ela viu um corvo num galho de uma árvore com um queijo no bico. E ele queria o queijo, ela queria o queijo, a raposa. E ela sabia que se ela fosse subir ali, o corvo iria voar. E ela não teria acesso àquele queijo. E ela pensou, e ela elaborou uma artimanha. E como que ela fez isso? Ela começou a elogiar o corvo. Mas que ave linda, como suas penas são brilhantes. Mas como você é uma ave linda. Você bem que poderia ser a rainha você bem que poderia ser o rei, é um corvo, né? Você bem que poderia ser o rei das aves, de tão lindo que é. Olha, se a tua voz for tão linda, como é as suas penas, como é a sua estrutura, como é a sua postura aí neste galho, você certamente deverá ser reconhecido como o rei das aves. Eu queria ouvir a tua voz, porque se a tua voz for linda como você é, que eu acho que a tua voz é linda, aí o corvo não aguentou tanto elogio e fez um cró, e ao fazer o cró, desafinado ali, né? Ele deixou cair o queijo, a raposa pegou o queijo e foi embora. A vaidade fez o corvo perder. E além disto, além da vaidade, os acordos que nós fazemos com aquilo que não procede de Deus. Verdadeiros pactos que são feitos ao longo da vida, que as pessoas fazem. A segunda ilustração é um caçador com muito frio no inverno. Pensa assim, na Europa, Alasca, esses lugares, né? Um caçador com muito frio, desejando uma pele de agasalho. E um urso com muita fome. E o urso chega pro caçador e fala: olha, vamos fazer um acordo, porque você está com frio e eu estou com fome. A gente pode se ajudar mutuamente. Vamos lá para minha caverna que eu te explico como que a gente pode fazer isso e eu vou aquecer o teu frio. E o caçador foi e o urso voltou sozinho e sem fome, né? E falou: agora você tem um casaco de peles, né? Porque ele estava no interior do urso.
Então tomar muito cuidado com o que sujeitou o mundo, que é a vaidade, e os acordos que nós fazemos nos momentos de maior necessidade que nós temos. Você sabe que o diabo no deserto, ele esperou Cristo ter fome, né? Ele esperou Cristo ter fome para tentar Cristo. Ele foi tentar Cristo no final do jejum de Cristo. Ele não tentou Cristo no começo. Alguns de nós ele até tentam no começo, né? Mas sabia que Cristo era resistente ali, né? E foi tentar no final. E aí, fala para essas pedras se transformarem em pães, né? Então nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E eu quero ler um outro texto também com os irmãos, só para nós completarmos esta pequena passagem, aqui em João capítulo 14. Imagine Jesus, uma semana antes ou duas, um pouco antes da crucificação, onde as pessoas veriam o que aconteceria com ele. E Jesus aqui lhe diz: não se turbe o vosso coração. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Só até aqui, esses 3 versículos. Note que Cristo, ele padeceria em poucos dias o sofrimento da cruz, que é o escândalo, que foi realmente um escândalo. Quem estava diante da cruz ia ver um homem agonizando, ferido, machucado, zombado, seminu, e iria ver sacerdotes com vestes talares, que eles se vestiram das melhores vestes, governantes com vestes talares, tomando o melhor vinho, enquanto ofereceram um vinagre para ele na cruz. Realmente, aquelas pessoas, a tendência natural seria o quê? Eu não quero essa vida, eu não quero seguir este homem, mas eu quero seguir estes outros, né, que tem essas vestes talares. Então Jesus, ele prepara os seus discípulos e diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. E ele diz: a vida não é esta que vocês vão presenciar agora aqui, esta cruz. Esta cruz vai ser o caminho para vocês ir para a vida, porque no verso 4 ele vai falar: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Depois até Tomé fala: não sabemos o caminho, onde é o caminho? E ele fala: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja que ele fala aqui, ó: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Ponto final. Porque tem gente que lê esse versículo junto e ele fica sem sentido. Então olha só, porque o versículo é assim, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então quando ele fala, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, tem um ponto final aqui. Então o que ele está falando? Não se turbe o vosso coração. Os discípulos, eles ainda não tinham visto a cruz. E Jesus está falando: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu falaria isso para vocês. Eu falaria. Aqui é uma testificação, um testemunho. Se isso não fosse verdade, se não houvesse esse paraíso de Deus, eu falaria para vocês. Tá? Mas eu estou aqui porque eu sou a verdade, eu vou falar a verdade. Tá? Aí então ele fala: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-los teria dito, ponto. E aí ele faz outra declaração, outra afirmação: pois vou preparar-vos lugar. Pois vou preparar-vos lugar. Eu vou fazer isso para você. Talvez eles não imaginassem que seria através de uma cruz da forma que foi. Foi assim que ele preparou o lugar para nós. E é por isso que isso é escândalo
para muitas pessoas. Mas como uma morte dolorosa, isso é sinal de derrota. Para nós é sinal de vitória. Porque a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Isso para nós é sinal de vitória. Veja como o homem, ele vive em miséria intelectual. Porque a sabedoria de Deus é maior que a sabedoria dos homens. Veja como os homens vivem em miséria física. Porque tem alguns anos de vida o homem. Mas depois uma eternidade de sofrimento. Mas Deus veio preparar lugar através do escândalo da cruz e da pregação da cruz. E note também, como numa geração como a nossa, que está cada vez mais habituada com acomodações e privilégios e conforto e tudo mais, como essa palavra vai se tornando cada vez mais loucura. Cada vez mais loucura. Irmãos, é um verdadeiro milagre que essa palavra não acabou no tempo. É um verdadeiro milagre que existem bilhões de cristãos pregando no mundo essa mesma palavra hoje. Isso é um verdadeiro milagre. É o cumprimento da profecia. As minhas palavras não passarão. E olha só, depois ele termina, né? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É loucura. É loucura da pregação isso. É loucura para os sábios deste mundo, tá? Mas os sábios deste mundo não conseguem ver o engano e a ilusão que os condenará eternamente. Depois Tomé vai dizer, né? Não sabemos o caminho. Para onde vais? Como saber o caminho? Na verdade, Tomé, ele está falando aqui, mas eu creio que os outros também tinham dificuldade de entender isso, naquele momento da história, né? E aí então Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então sim, irmãos, a cruz, a loucura da cruz é o nosso símbolo de vitória. Não é um outro símbolo que nós precisamos, mas sim o que Cristo fez por nós, derramando seu sangue remidor. Amém. E que Deus abençoe a porção.